A gente está começando mais um bate-papo ao vivo nessa quarta-feira e o tema abuso sexual é muito importante aqui, não só socialmente, mas aqui na ginecologia emocional, porque é um dos gatilhos para muitos problemas ginecológicos que as mulheres desenvolvem depois de ter passado por um abuso. Então, sempre trazer esse assunto, falar sobre esse assunto, é uma utilidade pública, né? Independente de ser um trabalho que fala sobre psicossomática feminina. Eu acho que a gente entender sobre isso, a profundidade de como lidar com isso depois, é muito importante para todas nós, né? Sejam todas bem-vindas. Aqui é a ginecologia emocional. E eu também já fui vítima de abuso, de estupro, né? Tenho umas passagens aí difíceis com tudo isso. E todas as vezes que eu toco nesse assunto sobre abuso, eu procuro lembrar duas coisas, né? A primeira é que muitas vezes a gente passa por um abuso, um assédio, que não chega a ser um abuso porque não tem a questão do toque físico, né? Mas o assédio sexual em si, dependendo de como é essa mulher, como ela lida com a sexualidade, com o sexo, e como esse agressor, né, é um agressor, alguém que assedia, na minha opinião, ou vamos usar o termo certo para não dar rolo depois, né, o assediador, dependendo de como ele faz isso, ele não precisa tocar na gente para criar uma sequela sexual. Eu passei por essa experiência com 13 anos, já contei algumas vezes aqui, mas com 13 anos eu fui assediada na rua, num âmbito que pra mim pegou muito mal aquilo, eu fiquei com medo, enfim, aconteceram diversas coisas ali naquele momento e eu vejo até hoje o quanto eu ser assediada sem ter sofrido o abuso em si traz sequelas até hoje. Então a gente não pode excluir que mesmo um assédio, dependendo de onde ele aconteceu, como isso ressoou em você, ou até o nível desse assédio, né, que como lidar com as palavras no assédio, como ele é feito, também cria efeitos diferentes. Então a gente não pode excluir isso. Eu não posso excluir, especialmente quando eu falo aqui de psicossomática, né? Quais são as questões que estão somatizando e criando problemas. Então, em investigações, quando as mulheres começam a entrar nesse trabalho de autoconhecimento, começam a acessar essas coisas, muitas, assim como eu, descobrem que um assédio afetou-as muito mais do que elas imaginavam. E tanto quanto um abuso sexual, dependendo do âmbito que isso acontece. Então, é muito importante a gente lembrar que quando se fala de uma violência sexual, né, contra a mulher, contra a criança, os homens mesmo sofrem isso também, é que isso ainda é muito velado na nossa sociedade, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o âmbito do futebol, né? Nas entrelinhas do futebol, que é uma coisa muito masculina, acontece muito assédio com os meninos que começam a jogar, muitos estupros, muito assédio, muito abuso sexual, isso é muito comum. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de conversar com um goleiro que publicou um livro sobre isso, sobre o abuso sexual no meio do futebol, né? Tenho amigos que foram jogadores profissionais, tem um super amigo que vira e mexe, ele aparece aqui nas lives, que é o Rocha, que trabalha hoje na comissão técnica do futebol, então ele diz que isso é real, isso acontece muito, isso é muito velado. A gente tem que ter em mente que um assédio, ele pode trazer, com certeza, sequelas na sua vida sexual, na sua sexualidade, no seu amor próprio, na sua autoestima, na sua autoconfiança. Quando a gente sofre o abuso em si, ou o estupro, isso fica mais registrado ainda no corpo, né? E outras sequelas vêm junto. Eu não vou dizer que uma coisa é mais forte que a outra, porque isso depende muito da realidade de cada mulher que está passando por aquela situação. Tem mulheres que são estupradas direto em relacionamentos onde elas estão dentro da relação por um consenso,
mas fazem sexo para servir o parceiro e não fazem a mínima ideia de que esse servir, que não está acontecendo por uma vontade, por um desejo, por uma conexão com o parceiro, vai criar sequelas também, porque o corpo está recebendo aquilo como uma agressão. Então isso vai mexer com a vida sexual dessa mulher. Como que a gente faz, então, para lidar com a situação de ter vivido um assédio, um abuso, e que a gente tem consciência do quanto isso está freando a gente de se realizar em várias áreas da vida, né? Vocês já devem ter visto documentários ou mesmo casos na televisão de abusadores que abusaram de muitas mulheres, né? A gente tem aí o João de Deus, a gente tem o Prembaba, a gente tem casos internacionais, né? Eu já assisti muita coisa, agora não tá vindo na minha cabeça. Mas o que a gente vê, e isso é incontestável, é que quando uma mulher ela se sente no momento de falar sobre o que aconteceu, ela já está fazendo metade do caminho de ressignificar essa situação e curar isso no âmbito profundo. Porque quando a gente tem esse momento em que a gente sente que agora a gente pode falar, que a gente precisa falar, e isso, embora seja importante, eu quero dizer que aqui não é urgência para mim, eu tô falando disso no âmbito terapêutico e não legal, né? Mesmo que essa mulher não faça uma denúncia, e eu entendo o medo, todas as preocupações, toda a angústia, e como o sistema funciona quando a gente denuncia isso, mas quando ela resolve falar para expor aquilo, porque ela tem a necessidade, seja para um profissional gabaritado, para alguém que tem uma escuta imparcial, um acolhimento, ela começa a sair desse lugar único e exclusivamente da vítima que ela é e foi desse abusador, e passa a entrar no lugar onde ela se observa como a vítima. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes você pode estar aí com alguma coisa acontecendo na sua vida e você pega o teu WhatsApp e vai conversar com uma amiga para falar do que está acontecendo com você, né? Quando você está gravando aquele áudio, quando você está falando, você está muito mais se ouvindo do que fazendo isso para que a sua amiga te ouça. A gente até quer uma validação, uma opinião, uma ajuda, mas esse processo de você falar sobre o que aconteceu com você no WhatsApp te coloca no lugar de se ouvir. E muitas vezes depois de você ouvir esse áudio, né, de você gravar esse áudio, muita coisa começa a clarear na sua cabeça. Esse processo da gente se sentir pronta para falar sobre o abuso, sobre o que aconteceu, ele é muito parecido, ele é muito terapêutico. Porque a partir do momento que você começa a contar essa história, você vai chorar, vai sentir, pode reviver num determinado âmbito aquela situação da violência sexual, você ali, além de estar liberando todas essas dores, chorando, isso é importante, você entra nesse lugar de se ouvir, né? O que está acontecendo comigo nessa bagunça toda aqui? E você começa a ter a clareza. Quando as mulheres começam a falar e denunciam, como a gente vê muitos casos de muitas mulheres, vocês podem observar um outro movimento muito bonito que acontece. Uma fala e aquele processo de tirar de si, de externalizar aquela dor, né, de denunciar, de tornar aquilo público, cria um gatilho nas outras que também que passaram pela mão desse abusador, muito positivo. Elas se sentem amparadas pela primeira a também denunciarem, a também falarem sobre o que aconteceu. Gente, se vocês estão escrevendo coisas aqui, eu tô lendo, tá? Eu só não paro na hora para não perder a linha de raciocínio. Mas eu já vi aqui, deixa eu até voltar no nome aqui, ó, a Juju, já fui vítima e tive uma filha através disso, né? Juju, estamos juntas. E eu tenho certeza
que essa filha, ainda mais por ser uma mulher, tem um papel muito bonito no meio dessa história. Eu não sei bem como isso aconteceu, não sei bem como você ficou com isso depois, mas eu acho que se você tem uma filha assim, eu acho que trouxe um ressignificado muito grande para você. E eu espero que tenha sido isso. E, de certa forma, sinta-se abraçada, mesmo virtualmente, porque eu não tô perto de você, né? Então eu imagino o quão profundo foi todo esse processo para você, né? Com essa consequência que no fim acaba sendo um presente. Olha que coisa louca essa história, né, gente? Isso acontece com muitas mulheres, através de um abuso, de um estupro, engravidar, seguir com essa gestação, estando pronta, preparada, com amparo, com apoio, né? Isso é importante. E a partir disso ressignificar tudo isso, né? Aí a Gabi tá falando aqui, ó. Quando eu tive um namorado, eu nunca pensei em ter relação. Era uma noite normal. Quando eu vi, ele já tava tirando a minha roupa sem minha autorização. E fez comigo sem autorização, sim. É um estupro, né? Muitas mulheres também trazem esse relato. Ele é muito comum, Gabi, infelizmente. Ressignificar, né, essa primeira relação sexual pode te ajudar muito a se conectar com o seu corpo, com o seu feminino, com o seu prazer, né? E olhar para isso de uma outra ótica. Né? Eu não tive uma experiência assim, mas a minha primeira relação sexual também não foi legal, não foi boa, né? Me deixou sequelas. Hoje, ela é tudo na minha vida. Que lindo, Juju. Que lindo. É admirável saber que, após tudo isso, né, você conseguiu fazer dessa dor um presente imenso na sua vida. Mas já rejeitei ela demais. Super natural. Tô até emocionada com essa história. Muito natural. Eu imagino que muitas vezes não tenha como a gente não olhar pro rosto desse bebê no início e não associar ele a como ele foi concebido. Que idade tem a sua filha? Me escreve aqui, tá? Olha que poder, gente. Olha que exemplo a gente tá tendo hoje nesse bate-papo. É um presente a Juju trazer isso, né? Nós mulheres temos tanta força em tantas instâncias diferentes, com tanta coisa que acontece que a gente não faz ideia da nossa força, né? A Juju tá trazendo aqui um exemplo pra gente. Eu sei que não foi fácil, eu não acho que a gente tem que colocar, né, romantizar isso que aconteceu com ela. Hoje ela tem 20 anos, olha quanto tempo faz isso. Mas saber dessa capacidade, né, dessa força que essa mulher teve, né? Então, se eu puder dar uma sugestão aqui, eu digo para vocês que vocês falem sobre o que aconteceu. Coloquem para fora, né? Não necessariamente denunciar, porque aí é um outro passo. Mas eu acho que o primeiro falar para alguém, buscar uma escuta profissional, nos coloca no lugar de observadoras de nós mesmos, nessa situação de abuso, de violência sexual, de estupro, né? Eu fui criada que sexo somente após o casamento, mas aconteceu antes. E hoje é meu marido. Na época sofri muito com sentimento de culpa e que fiz algo errado. Não tinha, aí não é um abuso, não tem nada errado. Né? Mas as crenças a respeito de sexo nos bloqueiam também para viver a nossa sexualidade, que é algo divino, bonito, original, de uma maneira leve, de uma maneira como a gente merece. Né? Ontem eu gravei uma aula exclusiva sobre sexualidade, libido e prazer para a jornada da reconexão feminina, né, que é o nosso curso de iniciação. Nesse mês de agosto, como eu tenho falado aqui com vocês, né, esse curso ele voltou, ele é um curso de iniciação para você se conectar com o seu feminino, com o seu corpo. Ele é um curso para quem nunca fez meu workshop, nunca fez nenhum curso meu e não se sente pronta para ir direto pro curso maior, pro curso completão. Vai começar aos poucos. Então, eu tô dando de presente para todas as inscritas nesse mês, não só a inscrição só por R$197 desse curso que é lindo, mas também eu tô dando uma aula de presente exclusiva só sobre essas questões sexuais. E eu falei muito
sobre o quanto as crenças religiosas, a maneira como nós somos tolhidas desde a infância, nós meninas, na masturbação, quando a gente descobre, e tudo o que a sociedade faz com a gente nos adoece sexualmente inconscientemente. Muitas mulheres no mundo nunca tiveram um orgasmo através de uma relação sexual com um par, por falta de intimidade, por vergonha e às vezes por não conhecer o corpo. Né? Eu vejo aqui direto, quando eu tô fazendo live sobre sexualidade, mulheres entrando e comentando. Eu não consigo gozar, deve ter algum problema comigo. Não é, a mulher não conhece o corpo, ela não tem informação, ela não desbrava o próprio corpo. Por quê? Porque socialmente tudo isso é um tabu pra gente. Por que os meninos, quando começam a se masturbar, passar tempo trancados no banheiro, tá tudo bem? Né? A gente sabe que tá tudo bem e deixa, e a menina quando começa a descobrir isso, que não necessariamente é no banheiro, é no quarto ou mesmo publicamente, a gente proíbe como se aquela coisa fosse a mais errada possível, porque a gente não tem instrução do que a gente tá fazendo com aquela criança, né? Ela não tem noção que aquilo não pode ser público, mas eu não tenho que fazer um bicho de 7 cabeças, eu tenho que chamá-la, conversar com ela e mostrar pra ela que aquilo é uma brincadeira que ela vai fazer na intimidade dela, no quarto dela, quando ela estiver em casa. Que é uma brincadeira dela, né? Eu tenho uma história dessa com a infância, onde eu fui extremamente tolhida, assim, também desde a infância. E os adultos fizeram como se aquilo fosse a coisa mais errada do planeta. E eu cresci com um subconsciente onde tocar nas partes e sentir algo gostoso é errado, é proibido, não pode. E mesmo isso estando consciente, existem reflexos guardados no meu corpo. E na hora do vamos ver, esses reflexos surgem, me impedindo de eu viver essa sexualidade como ela merece. É um trabalho intenso, árduo, que requer consciência muito grande, né? Mas voltando ao assunto, eu estava gravando essa aula exclusiva para quem vai entrar na jornada, quem está se inscrevendo na jornada nesse mês, e trouxe muito essa questão, né? Do quanto a religião, do quanto a nossa cultura ainda continua nos atrapalhando, e nós, como mães, como mulheres, como uma geração que está aqui olhando para isso de outro âmbito, a gente tem como mudar isso dentro das nossas possibilidades, né? Então, gente, minha garganta começou a raspar e eu tô sem água aqui perto. Vocês me dão um minuto para eu pegar água? Pode? É 1 minuto. Esqueci de trazer um copo de água, é 1 minuto. Nem 1 minuto. Quando eu começo a falar coisas difíceis, eu começo a engasgar. Eu começo a ficar com a garganta seca. Por quê? Aqui a gente tem um chakra, que é o laríngeo, que é o da comunicação, da nossa expressão na vida, né, em geral. E ele se comunica muito com o chakra básico, que é da nossa sexualidade, até com o centro energético uterino. Algumas de vocês, não sei se já viram, mas existem até comparações sobre como é esse sistema interno aqui da nossa garganta e o canal vaginal, quanto eles são parecidos. Por isso que muitas mulheres que às vezes têm problema com a tireoide estão com problemas no útero, né? E como a gente tá falando de uma questão sexual e eu já sofri abuso, estupro e milhões de coisas também, é uma dor minha, né? Então mexe com os meus registros e começa a bloquear minha garganta. Olha como que a coisa é psicossomática, tem registro no corpo e o emocional aciona o gatilho. É muito louco. É muito louco não, gente. Eu acho muito maravilhoso. Por isso que eu faço o que eu faço, né? Mas eu quero convidar todas vocês que estão aqui, que me ouviram falar disso tudo, que nunca fizeram nenhum curso meu sobre ginecologia emocional, não conhecem, vocês podem começar pela Jornada da Reconexão Feminina, que voltou nesse mês, que é um curso de iniciação lindo. Já tem uma bênção do útero lá dentro em meditação, pra gente se conectar com tudo isso também, além de todas as informações sobre como a nutrição hormonal para a mulher é ideal, né? A gente tem uma especialista lá dentro, enfim. Vocês podem conhecer esse curso, fazer a inscrição nesse mês de agosto por R$ 197. Vocês têm acesso ao curso por 1 ano.
Vocês fazem no tempo de vocês. Vocês podem escrever jornada aqui nos comentários, que eu vou mandar para quem tiver interesse o site desse curso com todas as informações. E nesse mês de agosto, não por acaso, eu resolvi dar de presente para todas as inscritas mais um bônus exclusivo, que é uma aula sobre sexualidade, libido e prazer, tá? Então, eu tô desmistificando tudo isso. Eu falo muito sobre essas crenças, sobre abuso, como é que a gente lida com tudo isso. Eu acho que para quem nunca fez o meu workshop, que é o curso mais completo, que é onde tem a metodologia completa da ginecologia emocional, dá para começar pela jornada e depois ir pro workshop, tá? Então fica esse convite para todas vocês. Digitando jornada, eu vou mandar o site do curso para vocês conhecerem e aproveitarem enquanto a gente tem essas vagas por R$ 197 a inscrição. Para você que já passou por um abuso, por um estupro, tem alguma questão, algum bloqueio sexual, a somatização disso pode aparecer como em crises de candidíase recorrente, em corrimentos que não tem explicação aparente, tá? Vai no médico, não descobre o que é, o vaginismo, que é a contração involuntária da musculatura da vagina que impede que haja penetração durante o sexo, a vulvodínia, que é uma dor generalizada em toda a parte da vulva, né? Que é externa e a medicina não explica o porquê. Crises de vaginose, que é a Gardnerella, de vaginite, de bartolinite, tudo isso nos conduz a olhar para questões sexuais. A raiz emocional desses problemas estão ligados à nossa sexualidade. E aí existe vários aspectos para serem olhados, que para cada mulher descobrir, né, entender a fundo a raiz emocional disso, aquelas que não passaram por um abuso, mas têm esses problemas recorrentes, vem mesmo de você aprender o método ginecologia emocional que está disponível dentro do meu workshop online. Por quê? Porque a metodologia ela é igual para todo mundo. O que muda são as informações suas, pessoais, que você coloca ali dentro. Sim, apps também, as ISTs também trazem esse convite, tá, Karen? Então, você coloca as suas informações, vai se conhecendo dentro daquilo que você vai aplicando e o teu resultado, o que você vai acessar, o que você vai olhar tem a ver com a tua história de vida, com a sua ancestralidade. Então, o resultado disso é muito pessoal. Por isso que isso aqui não é uma enciclopédia, né? Miomas aparecem por causa disso, endometriose aparece por causa disso. Existem características parecidas num grupo de mulheres que desenvolvem uma mesma patologia, sim. Mas a raiz emocional, o trauma, né? O ponto-chave que ela tem que curar é diferente para cada uma. Por isso que cada uma tem que fazer esse trabalho, né? Por que eu só atendo pacientes ou que têm doença ginecológica já diagnosticada ou questões sexuais? Porque mesmo quem tem o diagnóstico da doença, eu não vou ter como achar a raiz emocional para ela, né? Mas eu vou entender primeiro o diagnóstico dela, quais seriam os comportamentos que eu estudo aqui e vejo que ela tem e que batem para trazer gatilhos para as crises da doença, vou orientá-la com um tratamento alternativo ou terapêutico de acordo com o que eu vejo nessa anamnese, mas para quem tem doença ginecológica, eu sempre oriento a passar pelo workshop. Porque a raiz emocional profunda mesmo depois do atendimento comigo, somente cada uma de nós pode descobrir. Isso não é um trabalho como o sistema tem feito com a gente, dando respostas sobre nós que não tem nada a ver com a gente muitas vezes. É um trabalho mesmo de você encontrar as suas respostas dentro da sua história de vida, da sua relação com o feminino com o masculino, do seu estilo de vida, até a sua alimentação vai mudar depois desse processo, né? E o workshop já é muito mais completo. É um outro curso onde tem a metodologia completa e para quem se reconhece apta a olhar para tudo isso e se curar, esse seria o curso ideal e não a jornada, né? E para esse curso workshop, vocês podem usar aqui a palavra ciclos, que a gente manda o site do workshop, que é esse curso completo, onde tem a metodologia, onde você que já fez a jornada, já fez Semana da Saúde Emocional, já leu meu livro, viu o que é para você, aí você digita ciclos para conhecer esse curso, que é o curso que vai te dar total autonomia
para você saber lidar com o seu corpo, assim como eu sei, assim como as quase 5.000 mulheres que passaram nesse curso hoje tem, tá? Gente, eu vou ficando por aqui hoje. O assunto foi abuso sexual. O replay fica disponível agora em seguida nos Reels. E amanhã, quinta-feira, tô aqui de volta com mais um bate-papo ao vivo e eu coloco o tema logo em seguida aqui nos stories para vocês ativarem as notificações se for de interesse de vocês também, tá? Obrigada a todo mundo pela companhia hoje. Uma excelente tarde para todas nós dessa quarta-feira e espero vocês amanhã. Combinado? Beijo no coração. Tchau, tchau.